queridos, chegou o momento mais importante de nós meditarmos na palavra de Deus, né? Então vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 até o 22. Estamos naquela sequência de pregações sobre carta de Paulo aos Efésios. Então Efésios capítulo 2, versículos 11 até o 22. E eu vou ler. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aquele que se intitula circunciso, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Qual é o fundamento dos apóstolos e profetas? Sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar. Senhor, abra os olhos do nosso coração, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração. Aqui estão estes irmãos, estes visitantes. Eu não sei até onde esses meus visitantes conhecem a verdade, eu não sei. E aqui estão estes irmãos. Por isso precisamos muito da ação do Espírito que faz aquela obra interior, para que venhamos a entender, a ver, a conhecer a Tua palavra, Senhor. Assim, nessa confiança, acreditando, nós oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Na semana passada, o ponto, a tônica que nós falamos foi o versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Então nós explicamos o que é a palavra abolir, que você tem que entender. Abolir significa acabar, revogar, pôr fora de uso, banir. Então nós explicamos que a lei foi abolida, a lei teve um fim, acabou, ela está fora de uso. Nós estamos numa nova aliança, num novo testamento, selado com o sangue de Jesus. É onde a igreja vive, onde nós estamos. E depois ele diz o quê? No final do versículo 15. Esse capítulo, essa parte onde lemos, ele está dizendo que Deus uniu os judeus aos gentios, através da cruz e do sangue de Jesus, e criou um novo homem, formou dos dois um novo homem. Então é isso que eu quero falar com você. Que novo homem é esse? Ele fala assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em formas de ordenanças. Já explicamos isso. Para que dos dois, que dois são estes? Judeus e gentios. O que ele fez? Criasse em si mesmo, criasse um novo homem. Então eu quero falar
desse novo homem, essa nova criatura, né? Talvez você já tenha ouvido eu falar sobre isso, mas uma boa parte dos crentes não entende o que é esse novo homem, essa nova criatura. Então eu quero trabalhar hoje com você sobre esse pensamento, o novo homem, a nova criação. Quem é esse novo homem? Deus uniu pela cruz os judeus e os gentios, e desta união ele criou um novo homem. Então a pergunta é essa: quem é esse novo homem? Quem é esse novo homem? É isso que eu quero que você mantenha a tua mente. Eu não vou falar 7 passos da vitória, como mudar sua vida em 5 campanhas. Eu não vou falar como você vai prosperar, não me interessa isso. Agora eu vou falar sobre o novo homem, que é o Evangelho, que você precisa conhecer, entender, ter a experiência, saber o que é isso na sua vida. E para que a gente entenda isso, vamos lá no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 2. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Se você não entender esse Gênesis 2 e 3, você não vai entender muita coisa do Evangelho. Você pode ir lá para frente, não vai entender muita coisa. Então, Gênesis 2, versículo 16 e 17. Deus dá um mandamento. Depois de ter criado o nosso planeta, deu autoridade para o homem, ele dá um mandamento para esse homem. Ele diz assim no versículo 16: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Marca isso. Se ele comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ia acontecer uma coisa com ele: ele iria morrer. Capítulo 3, versículo de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Para aí. Deus disse: olha, se você comer do fruto, morrerás. E eles comeram do fruto e continuaram vivos. Mas Deus disse que eles iriam morrer. Então eles morreram. Mas eles morreram onde? Se eles continuaram vivos. Fica com isso na sua mente. Eles morreram e continuaram vivos. Mas morreram onde? Se eles continuaram vivos. Então vamos trabalhar agora. Vamos lá para o Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós vamos ler só o versículo 23. Só uma passagem para mim trabalhar na tua mente, no teu coração com isso, para você entender aonde eles morreram. Versículo 23, 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Agora ele apresenta aqui a tricotomia do homem. Você tem que, está escrito aqui isso. Está escrito. Então isso aqui é verdade. Se está escrito, é verdade. Então, olha lá o versículo 23. E o mesmo Deus de paz. Paulo apresenta ele como um Deus de paz, que vai fazer um trabalho de santificação em nós. Olha lá. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo o quê? Então ele apresenta o homem em 3 partes. É a tricotomia do homem. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo apresenta o homem
possuidor de 3 partes. Ele apresenta o homem possuindo um espírito, tendo uma alma e tendo um corpo. Isso é a tricotomia do homem. Então, se eu quero ser um crente que vou amadurecer, vou compreender muitas coisas na palavra de Deus, eu preciso conhecer esse assunto que é o arroz com feijão da Bíblia, que todos temos que conhecer. Então você não é só essa coisa externa que você olha aí para o espelho e vê lá se o seu cabelo está muito, está pouco, né? Se está mais velho, se está mais novo, porque a gente acha que a gente só é essa coisa exterior que a gente vê. Mas a Bíblia mostra que nós somos muito mais que isso. Nós temos 3 partes: um espírito, uma alma e um corpo, né? Vamos começar de fora para dentro. O que eu tenho no meu corpo? Eu tenho 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Meu corpo é preparado para conhecer o mundo material, compreender o mundo material, entender o mundo material. Mas o meu corpo é despreparado para conhecer as coisas no espírito, o mundo invisível, o mundo espiritual. Então meu corpo é muito bom para a matéria, ele é material. Mas se tratando do mundo invisível, do mundo de Deus, ele não serve para nada. Jesus disse: a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então nosso corpo é muito bom, nós temos que cuidar dele. Mas o meu corpo não me dá nenhum conhecimento do mundo invisível, do mundo onde Deus é espírito. E procura os verdadeiros adoradores que adorem como? Com corpo? Não. Que adorem ele como espírito, em espírito e em verdade. E a minha alma é mente, vontade e emoções. Eu tenho um mundo emocional, eu tenho vontade, eu tenho poder de decisão, eu tenho uma mente que pensa. A minha alma é isso, é a minha capacidade de pensar, a minha capacidade de decidir. Eu tenho uma vontade e tenho um mundo emocional ativo, muito ativo, que me leva para cima, que me leva para baixo, que me faz agir, que me faz parar. É a minha alma. Então quando eu estou pensando, a minha alma está em funcionamento. Eu tenho um HD aqui sem medida, que meu corpo vai trazendo informações de fora e vai acumulando aqui na minha memória, e eu conheço uma infinidade de coisas na minha alma através das informações que meu corpo traz do mundo externo. A minha alma é a sede da minha personalidade. Ela demonstra quem eu sou, que caráter eu tenho, os meus pensamentos, a minha expressão. Mas a minha alma também não consegue penetrar no mundo invisível. Para isso Deus pôs no homem o quê? Um espírito. Então o espírito é a parte mais profunda do homem, que me faz conhecer o mundo invisível, que me faz captar o mundo invisível, que me faz ter visões, imagens de um mundo invisível. Está entendendo isso? Vou dar o mesmo exemplo. Nesse momento aqui dentro, está cheio de ondas de celulares, está cheio de imagens dos canais de televisão, tem ondas de rádio passando tudo por aqui. Existe um mundo de comunicação aqui dentro que você nem imagina que está aqui nesse ar invisível. Mas você está vendo alguma coisa? Está ouvindo lá a Rede Globo? Não está. Né? Está vendo alguma emissora de rádio aí? Não. Mas aqui tem um mundo invisível de informações passando para todo lado. Está ou não está? Mas não é porque meu corpo não capta, minha mente, minha alma não capta, eu não estou sentindo essas ondas, que ele deixa de existir. Ele é um mundo ativo, vigoroso. Mas se eu pegar uma TVzinha aqui, por aqui com uma anteirinha, o que vai acontecer? Ela vai materializar um mundo de imagens que está invisível aqui, que eu não estou vendo. Se eu pegar aqui e ligar o meu celular, o que vai acontecer? Alguém do Japão vai falar comigo aqui de uma forma invisível, sim ou não? Então existe um mundo invisível, extraordinário se movimentando aqui. Mas meu corpo não resolve nada, minha mente não resolve nada, minhas emoções não servem para nada.
Mas lá dentro tem uma coisa chamada espírito, que consegue captar esse mundo invisível. Se eu ligar a televisão, eu materializo uma coisa que está aqui o tempo todo, mas meus olhos não conseguem captar. Se eu ligar o rádio, tem ondas de centenas de rádios, tem alguém pregando agora. Está aqui dentro, mas eu não estou vendo nada. Mas então a TV tem a capacidade de materializar tudo isso, o rádio, o celular, sim ou não? Então assim é o espírito, é a única parte do homem que ele consegue captar o mundo de Deus, o mundo invisível, o mundo de Deus, adorar a Deus. Por isso que Deus não procura uma adoração externa. A pessoa pensa que adorar a Deus é se mexer, virar o corpo, ajoelhar, levantar a mão. A gente gosta de fazer isso, mas isso não é adoração. A adoração verdadeira é de espírito para espírito, é uma coisa muito mais profunda. Você pode adorar a Deus sem cantar nada. Você pode adorar a Deus sentado, deitado, sem emitir nenhum som pelos teus lábios, porque é uma adoração no espírito. Está bem claro isso na sua mente? Então eu volto à pergunta: mas Deus disse, se eles comessem do fruto do bem e do mal, da árvore do bem e do mal, eles iriam morrer. Eles comeram e continuaram vivos, mas eles morreram também. E onde eles morreram? Lá no espírito, aquele sopro de Deus, aquele espírito, aquela vida espiritual que foi dada para o homem na criação. Quando o homem morreu, ele comeu do fruto, ele morreu por dentro. É que nem o aparelho de TV que se estraga, não tem mais poder de criar imagens. É que nem o celular que estraga, ele está ali, mas não tem mais poder de receber comunicação. O homem morreu por dentro, apagou-se, foi destruído por dentro, no espírito, um grande vazio, um grande dano aconteceu dentro do homem. E a alma e o corpo, a destruição veio de dentro para fora. Então, conforme o espírito morre, o homem morre por dentro, porque ele morreu mesmo. Então a mente do homem foi destruída, o mundo emocional do homem foi destruído. O homem passou agora a ter um mundo emocional destruído, desgovernado, que sente coisas que o destroem, coisas contra ele mesmo. Você pode ver que a maior batalha do ser humano é naquilo que ele sente. Ele sente cada coisa estranha, não é verdade? Sim ou não? Você entende? Então é um desgoverno. Tem pessoas que precisam tomar remédio para dormir, não estou condenando quem faça isso. Tem pessoas que têm que tomar calmante, porque a coisa dentro dela está tão além, que ela não tem mais controle. Por quê? Porque quando o espírito morreu, o homem morreu por dentro. A alma do homem foi destruída. Paulo fala em Romanos que o homem está entregue a um estado mental reprovável. Ele, inculcando-se por sábio, ele se tornou louco. Então a alma do homem foi destruída. O quanto a igreja precisa saber dessas coisas. Porque o crente é crente e não sabe nem como ele funciona. Não sabe nem quem ele é direito. Então, como você vê hoje em dia um mundo de gente na igreja angustiada, depressiva, atemorizada, em conflito interior, não sabe nem por quê. Porque a alma do homem foi afetada com a morte do espírito. E o homem passou a ter um mundo emocional destruído. Então, se tem uma coisa que você tem que desconfiar, é daquilo que você sente. Por isso que Jeremias disse: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrompido. Quem o conhecerá? Então ele fala que Deus esquadrinha isso aí. Deus conhece isso. Então, quando você está angustiado, não é um demônio de angústia, que nem essa turma fala. Quando você está triste, não é um demônio da tristeza, que alguém fez uma macumba para você, que nem eles falam. Porque a tua alma, ela muda. Você recebe uma notícia ruim, ela é afetada na hora. O teu mundo emocional é muito atingido por aquela notícia. Então quando você está, tem muita gente que está com depressão mesmo, né? Não está com nenhum problema de hormônio, porque tem a depressão que é causada por uma mudança de hormônio. Geralmente a mulher, quando está entrando na menopausa, ela sofre muito isso. É uma depressão
por falta de hormônio, mudança física. Mas tem gente que não tem nada disso e vive depressão. Se sente mal, tudo é negativo, só vê a vida do aspecto negativo. Por que isso? Porque o mundo emocional, a alma dele, ele não sabe disso. Ela foi destruída por causa da morte do espírito. E o corpo morre. A morte vai se cumprir no corpo. Você vai viver alguns anos. Por que as pessoas morrem? Por que existe a morte? Paulo fala, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou o que? A morte. Então a morte está instalada nessa carne aqui. Essa carne vai voltar ao pó. Todos vamos morrer. Essa carne vai morrer. É o trabalho final do pecado. Então, depois que o homem comeu do fruto, que ele morreu no espírito, ele ficou estragado por completo. O homem é um ser estragado, violento, pervertido, totalmente contrário àquele primeiro plano de Deus antes do pecado. Então, você precisa conhecer muito bem essas coisas. Porque quando a Bíblia fala que o homem é um pecador, eu não sou pecador porque do lado de fora eu faço alguma coisa errada. Não, eu estou errado, eu sou errado. O homem pecou, comeu do fruto, morreu no espírito e tudo estragou no homem. Tudo está contrário, mundo emocional contrário, mente contrária, morto no espírito, um corpo que está sujeito a todo tipo de doença. Por que a doença existe? Por causa do pecado. Então esse corpo ele ficou fraco. Mais cedo ou mais tarde esse corpo vai estar sujeito a doença. A turma fala que toda e qualquer doença é um demônio que põe. Ele não sabe que o corpo que se tornou o corpo do pecado é um corpo sujeito a doença, enfermidade, ele ficou enfraquecido e ele vai voltar ao pó. Vocês estão entendendo isso ou não, queridos? Então o que é ser um pecador? É isso que aconteceu com o homem, destruído de dentro para fora, destruído no espírito, destruído na alma, destruído no corpo. A morte está nele, ele não consegue fazer as coisas certas. Todos somos mentirosos, a Bíblia diz. Todos nos tornamos inúteis, todos juntos. Paulo diz ali em Romanos capítulo 3, todos estragaram. E todos morreram por dentro. Então você vê aquela criancinha bonitinha, nasce, ai que lindinha, né? Aí ela já tem 2 palmos de altura, você fala assim para ela, você fez aquilo errado? Foi ela que ela fala, não. Já mente, já nasce mentirosa. Vocês estão entendendo o que é o pecado ou não? Né? Está bem claro isso na sua mente? Então, você vai ter problema com você mesmo. Todos nós temos problemas conosco mesmo. A personalidade que temos, esse mundo emocional estranho que temos, a cabeça às vezes que temos. Porque todos ficaram estragados. Quando você vê essa violência que existe no Brasil e no mundo todo, talvez a pessoa vai é o governo, é isso, mas não adianta. O homem é violento, o homem é isso aí, gente. É o que o homem é. É o que a carne se tornou. Violenta. Você vê em Gênesis 6, o que Deus diz? Que a terra estava cheia de violência. Aquela geração de Noé era uma geração violenta. E Deus resolveu dar um cabo de toda a carne, mandou o dilúvio e só salvou a família de Noé. Porque naquele tempo já estava assim a coisa. Está bem claro isso na sua mente? Você entende o que eu estou te dizendo ou não? Então, onde eles morreram? Lá dentro. O homem se tornou com um grande vazio, uma grande escuridão dentro dele. Destruído por dentro, totalmente destruído. Ele perdeu a comunicação de Deus. O mundo espiritual foi perdido, ele perdeu de captar as ondas de Deus, de entender Deus, ficou morto em si mesmo, se tornou um ser voltado para a matéria, para fora, governado pelo mundo visível, governado pelas coisas materiais, escravo das coisas materiais, escravo das paixões da sua carne. E agora, como sair dessa situação? Quem é esse novo homem que a Bíblia fala que existe ali? O novo homem, que da união dos judeus e gentios através do Evangelho surge um novo homem. Quem é esse novo homem? Então vamos trabalhar
João capítulo 3 vai falar sobre o novo nascimento, que você já ouviu falar muito isso, conhece muito bem. Nicodemos, um mestre em Israel, ele vem conversar com Jesus. João 3:1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para aí. Quem era Nicodemos? A Bíblia fala, um dos principais dos judeus. Nicodemos conhecia todo o Velho Testamento, toda a lei, era um mestre em Israel, sabia tudo, ensinava, era um religioso perfeito. Então ele está vendo o que Jesus está fazendo, ele vem conversar com Jesus e diz estas palavras, mas Jesus vai direto ao assunto. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não consegue ver o reino de Deus. Então o que é o novo nascimento? Aonde é que a pessoa nasce de novo? A pessoa, de repente, ela crê em Jesus, recebe a informação do Evangelho, crê em Jesus Cristo, como diz a Escritura, recebe como único e suficiente Salvador. Ela vai nascer de novo. E onde ela nasce de novo? Justamente lá no Espírito, onde houve aquela morte, lá no primeiro casal. Quando ela crê em Jesus Cristo, vem o Espírito Santo sobre ela e dá o poder a ela de ser feita filha de Deus. Então ela nasce no Espírito, lá dentro. O novo nascimento é a coisa mais maravilhosa que existe. O novo nascimento não é ensinado na velha aliança, porque ninguém nascia de novo. Por que uma pessoa nasce de novo no Novo Testamento? Porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Só se tornou possível nascer de novo após a cruz. Na velha aliança ninguém nascia de novo. Era pela lei, tudo era por obras e por esforço da carne. Mas na nova aliança, após a cruz, existe a possibilidade de nascer de novo. Então quando a pessoa crer em Cristo, mas é crer em Cristo como diz a Escritura. Não é essa propaganda, vem aqui que a tua vida vai mudar, você vai prosperar, você vai arrumar emprego, vai arrumar trabalho, vai dar a volta por cima, vai trocar de carro, trocar de casa. Não é isso crer em Cristo. É crer em Cristo mesmo, o verbo que se fez carne, Deus que se humanizou, assumiu a forma de homem, veio neste mundo para que todo aquele que acreditar nele não pereça, tenha vida eterna, crer na obra dele na cruz, como diz a Escritura. Agora a pessoa crê de verdade, crê em Cristo, recebe Jesus como único e suficiente Salvador, então o poder de Deus vem sobre ela. Eu quero ler aqui, já que nós estamos em João, volta aí, João 1, versículo 12, 1:12, mas a todos quantos o receberam, olha lá, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, olha lá, os quais não nasceram do sangue, versículo 13, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de quem? De Deus, é o nascimento de Deus. A pessoa recebe Jesus, o poder de Deus vem sobre a vida dela, e lá onde Adão pecou, e nós viemos de Adão, nascemos mortos também por dentro, lá onde houve a morte, pelo poder de Deus, Ele gera dentro de nós um espírito novo, uma nova vida, um novo ser. Assim como a destruição veio de dentro para fora, a obra de Deus também começa no espírito, de dentro para fora. O Evangelho não é uma coisa externa, não é uma busca sem fim de bens materiais, de coisas desta vida. Nós precisamos de bens materiais, sim. Precisamos comer, trabalhar, ter um carro, precisa ter uma casa, tudo isso nós precisamos, mas o Evangelho não é uma busca dentro da igreja sem fim para alcançar essas coisas. Não é isso o Evangelho. O Evangelho é levar as pessoas a nascer de novo, a conhecer Jesus, a serem uma nova criatura. É de dentro para fora que a coisa vem. Então quando a pessoa crê de verdade, o poder de Deus vem sobre ela, e é gerado dentro dela a nova vida, um novo espírito.
Foi por isso que ele disse para Nicodemos, Jesus disse o quê? Se alguém não nascer de novo, isso é verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então hoje em dia a igreja está infestada de gente que veio atrás de coisas materiais. Muitos cultos e igrejas, elas só promovem uma busca por coisas materiais. Estão entendendo isso direitinho? Então está cheio de gente dentro da igreja que nunca nasceu de novo, ele nem sabe o que é isso. Ele veio porque, olha, eu perdi emprego, preciso arrumar emprego. O empresário vem na igreja porque, olha, eu estou no vermelho, eu vou orar para sair do vermelho. Ele não sabe o que é nascer de novo. Meu marido foi embora de casa, eu fui porque agora eu quero que ele volte. Meus filhos foram para a droga, agora eu vim aqui, vou pegar um envelope no nome do meu filho por uma oferta para ele sair das drogas. Mas nunca teve encontro com Jesus, teve encontro com uma organização, com um sistema religioso. Nicodemos sabia tudo do Velho Testamento, era mestre, ensinava, um homem respeitadíssimo, mas não sabia o que era nascer de novo. Ele conhecia a queda do homem, em Gênesis 3, conhecia, mas não sabia o que era nascer de novo. Então Jesus Cristo disse, se você não nascer, se alguém não nascer de novo, presta atenção, isso é muito sério, meus irmãos. Se não houver esse novo nascimento, eu não vou ver o reino de Deus. Eu vou ver uma igreja organizada que está na mídia, eu vou comprar um monte de produto que eles querem me vender, 7 passos daquele livro, 8 passos para a vitória, como alcançar isso, como prosperar, como conquistar. Eu vou comprar esse monte, essa parafernália de literatura que não é o evangelho. Eu vou achar que igreja é essa coisa organizada, né? Essa organização, que todo mundo tem que falar a mesma linguagem, né? Mas eu não vou ter uma visão do reino de Deus. Certa vez perguntaram para Jesus assim, ó. Vamos lá, Lucas 17, 21. Vamos lá, vou ler isso para você. Perguntaram para ele como, versículo 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Veja bem, os fariseus, qual a visão do reino de Deus dos fariseus? Uma visão terrena, um líder político se levantando, libertando eles da escravidão de Roma, do Império Romano, estabelecendo um reino de liberdade. Essa é a visão que eles tinham do reino de Deus. Então a visão de muitos hoje na igreja é uma visão terrena. Não tem visão do reino de Deus. Eles acham que o reino de Deus é isso aí, essa igreja organizada. Aí depois o que Jesus responde? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Não é uma coisa visível. Ele diz assim, nem dirão, olha ali, olha aqui ou lá está. Porque o reino de Deus estará onde? Dentro de vocês. É uma coisa aqui dentro, que só faz parte quem nasceu de novo. Não é uma organização externa. Não é uma igreja organizada, cheia de normas e estatutos, cheia de político a política governando a liderança. Não, isso aí não é o reino de Deus, isso é o reino do homem. O reino de Deus não é uma coisa aparente, visível, que todo mundo vai dizer. Isso que é o reino de Deus, ó. É aqui dentro. Então quem não nasceu de novo, meus irmãos, presta atenção, não consegue ter uma visão clara do que é evangelho, do que é igreja. Ele pode se tornar religioso, vir para a igreja, andar com uma Bíblia, fazer todas as campanhas que todo mundo faz e não ter nascido de novo. Ele pode até estar pregando, falando alguma coisa de Deus sem ter nascido de novo. Nicodemos tinha todas as qualificações religiosas, mas não tinha nascido de novo. Vamos continuar a leitura em João 3. Então quem é o novo homem? Fica com essa pergunta na sua mente, né? Que Paulo está dizendo. Perguntou-lhe Nicodemos, versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? A visão de nascimento dele é isso, ó. De novo nascer através de um ventre materno. Não tem nada a ver, isso não existe. Isso não existe. Então ele vai dizendo, a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito,
não podem entrar no reino de Deus. Que água é essa aqui? Isso aqui não é água de batismo. Batismo não salva ninguém. Isso aqui é água, é a palavra. Quer ver? Vamos, só para responder isso para você, vamos lá, 1 de Pedro, vamos lá ver o que Pedro fala. Aí a gente volta em João 3. 1 de Pedro, capítulo de número 1. Vamos a partir do versículo 22. Ele vai falar o que é nascer da água ou nascer da palavra. Ele fala assim, versículo 22. 1 de Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Olha lá. Porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor. Mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então Pedro está dizendo que nós fomos regenerados, nascemos de novo. Por quê? Pela palavra da verdade. Então quando Jesus chega para Nicodemos e fala, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Essa é a questão. Então se não houver esse novo nascimento, nascer da palavra, que é o Evangelho, nascer do Espírito, que é o Espírito Santo, a gente não consegue entrar no reino de Deus, não vê o reino de Deus, não tem uma visão do reino de Deus. O reino de Deus é implantado dentro das pessoas, através da pregação, do ensino, da verdade. É o Evangelho que traz essa revelação, que faz com que isso seja real no coração de todo aquele que nasceu de novo. Voltando, depois no versículo 6 de João 13, ele fala assim, olha, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne? Nós viemos do ventre da nossa mãe, nascido da carne. O nascimento da carne somos carne. Mas depois ele fala o que? Na parte B do versículo 6. O que é nascido do Espírito com letra maiúscula. É o nascimento do Espírito Santo. O que é nascido do Espírito é o que? Espírito. Então, o que foi gerado dentro de nós pelo Espírito é Espírito. Então o novo homem, quem é? São os nascidos de novo, é a nova criação. Os que foram salvos, esse é o novo homem, criado por Deus, que Paulo está se referindo ali, onde nós acabamos de ler, no capítulo 2 de Efésios. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Então quando a pessoa nasce de Espírito, o que vai acontecer? Ela começa a captar o mundo invisível, o mundo de Deus. A palavra de Deus, que era uma canseira, se torna uma coisa viva. Ela gostava muito das batalhas do Velho Testamento, não entendia nada de Gálatas, Colossenses, Romanos, era uma chatice, não tinha nada empolgante ali. Mas quando ela nasce de novo, de repente ela vai bater a vista em Gálatas, ela vai enxergar o que nunca enxergou. Ela vai começar a ler Colossenses, o entendimento dela é aberto. Por quê? Porque é espírito, começou a captar o mundo de Deus, vai adorar a Deus em espírito agora. Nasceu de novo, o novo homem surgiu. Está salvo, agora é o Filho de Deus verdadeiro. Então a igreja verdadeira, meu irmão, não é uma questão de placa, quantas pessoas tem dentro, de nome, se está na televisão, se não está. A igreja verdadeira, que é corpo de Cristo, são os nascidos do alto, os nascidos de novo. Esse é o crente verdadeiro. Não é esse crente fabricado por campanha. Entende o que eu estou te dizendo? É o crente que nasceu do Espírito Santo, foi gerado por Deus. Jesus não foi gerado no ventre de Maria? O que o anjo disse para Maria? Maria, vai descer sobre você o Espírito Santo, e o ente
que há de nascer será chamado Filho do Altíssimo, um ente santo que há de nascer. Maria não teve relação sexual com homem algum, mas o Espírito Santo gerou Jesus no ventre dela. A mesma coisa, nós somos gerados por dentro pelo Espírito Santo. Por isso a grande necessidade da igreja é informar, pregar em todo canto essas coisas, porque é isso que faz a pessoa nascer de novo. Ver o reino de Deus, nasceu de novo, começa a captar o mundo de Deus, vai abrir o entendimento para o Evangelho, vai começar a ver e enxergar o que nunca viu. Paulo era um judeuzão, fariseu, zeloso da lei, mas não tinha nascido de novo, não conhecia Jesus, queria destruir o cristianismo. Mas depois que ele teve encontro com Jesus, ele disse assim: o que para mim era lucro, aquela religião toda, ele teve que considerar aquilo como esterco, perdeu tudo para poder o quê? Ganhar a Cristo, conhecer a Cristo, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, se isso não aconteceu dentro de você, você mesmo que está aqui na igreja, você não vai ter uma visão do reino de Deus. Você vem domingo porque acostumou vir, aí está olhando para mim, pensando na macarronada, na lasanha que sobrou. Se você é corintiano, palmeirense, se ganhou, eu vou chegar lá, ligar não sei aonde, vou ver o gol. Você está ansioso por isso, você não está nem aí com o que eu estou falando, está olhando para o relógio. Mas se nasceu de novo, eu sei que tem uma coisa aí dentro, se movendo dentro de você, acontecendo lentamente, tem um magnetismo. Eu não sou um bom pregador, não tenho nenhum poder de atração. O que atrai é a palavra de Deus. Não... Então você agora vai começar a ter visão, revelação de Deus, captar o mundo de Deus. A Escritura vai começar a se abrir para você, não é? Você vai começar a sair da religião evangélica e começar a ver uma coisa nova que nunca tinha visto. Vai ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se isso não acontecer com uma pessoa, olha, ela pode vir na igreja. Os pais crentes ficam muito decepcionados. Por quê? Porque desde pequeno levava os filhos na igreja. Então, eles achavam que os filhos são tudo crente. Os filhos vão tudo pequenininho assim, vão tudo na escolinha, come o salgadinho, sou uma florzinha de Jesus, abre a boquinha para orar, né? Eles cantam tudo isso. Aí chega nas festinhas de fim de ano, eles vão lá com as roupinhas na frente, lá, meus pais com o celular, meu filho. Então a gente pensa que todos os filhos são convertidos, mas não são. Aí depois eles vão crescendo e vem a fase do 11, 12, 13. Quando eles vão entrando na adolescência, a gente percebe que eles estão por aqui de igreja. Mas eu levei meu filho desde pequeno na igreja. Ele cantou no altar. Eu apresentei, tem que fazer isso, é bom. Mas quando você perdeu o controle dele, de repente você vê que ele nunca nasceu de novo. Ele se habituou a vir na igreja. Quando ele cresce... Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não nasceu de novo. Então quando alguém me liga e fala: ai meu filho, eu falo: olha, teu filho foi desde pequenininho na igreja. Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele nunca nasceu de novo. Mas ele vai nascer de novo. Tem paciência, tem uma semente lá. Vocês estão entendendo ou não? Que quem não nasceu de novo não compreende a igreja, não compreende o reino de Deus. E quando cresce vai ser como que está no mundo. Vocês estão entendendo ou não? Ele vai acabar, ele pode ficar um pouco na igreja, então, mas chega uma hora que ele vai se envolver com isso, vai se envolver. E quando vai para a faculdade, vai pegar uns professores anti-evangelho. Muitas vezes eles viram ao contrário, nascidos na igreja, mas nunca nasceram de novo. Não está bem claro isso? Por isso, quem não nascer de novo não tem uma visão do reino de Deus. Posso me estender uns 10 minutinhos a mais? Bom, vou na sua agora. Então, é isso que eu quero que você compreenda. Então existe um homem interior. Nós somos mais que esse corpo. A nossa alma, esse mundo emocional agora está sendo tratado de dentro para fora. Agora que nós nascemos do Espírito, o Espírito Santo começa um trabalho na nossa mente que estava estragada, destruída. Você conhece a tua cabeça.
Você sabe o quanto a tua cabeça estava estragada, quanta coisa se passou na tua cabeça. Não precisa falar para ninguém, não. Ninguém nem quer saber. Agora começa um trabalho no teu mundo emocional. Não adianta ir numa campanha achar que vai arrancar tudo em um minuto. Não vai. Agora começa um trabalho de dentro para fora. Deus vai começar a penetrar na tua mente com a palavra, tentar trabalhar no teu mundo emocional, trazendo um equilíbrio que você nunca tinha. Ele vai começar a trazer. Começa um trabalho de aperfeiçoamento extraordinário que leva anos, não é coisa instantânea. Por isso que eu desconfio dessas coisas. Vem aqui num culto que a tua vida vai mudar. Não vai. Não, quem fala isso não sabe como o homem foi destruído e certas coisas não mudam com um culto só. Pode pôr 500 mãos na tua cabeça, não vai mudar. Não vai. Então nós somos muito mais que esse corpo. A vida é muito mais do que isso que você está vendo. Então vamos ver como Paulo ele enxergou isso e como ele falou do homem interior. Vamos lá. Romanos capítulo 7. Tudo isso para te explicar a respeito do novo homem criado segundo Deus, né? Romanos capítulo 7. Esse capítulo 7, a partir do versículo 14, Paulo vai explicar aquela luta da carne contra o espírito, as duas forças que existem dentro de cada um de nós. Mas quando chega aqui no versículo 22, ele fala assim, ler desde o versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Agora, olha bem, porque no tocante ao homem interior, então ele fala, olha o homem nascido de novo, o homem interior. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, lá no Espírito. O homem interior, eu tenho prazer nas coisas de Deus, eu amo a Deus. Mas eu estou preso num homem exterior contrário a tudo isso. Ele fala, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz o quê? Prisioneiro da lei do pecado que está onde? Nos meus membros. Aí ele dá o grito, miserável ou desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo da morte, esse corpo traidor, contrário a Deus? Mas ele fala, porque no tocante ao homem interior, Paulo viu isso, tenho prazer na lei de Deus, o homem interior. Vamos ver outro texto, 2 aos Coríntios capítulo 4. Então ele diz, a partir do versículo 16, 2 aos Coríntios 4, 16, por isso não desanimamos. Ele está falando sobre as aflições que a gente tem na vida, as aflições externas, problema com isso, luta com aquilo, são as aflições que todos nós passamos. Esse evangelho que promete que você não vai ter problemas é mentiroso. Nós estamos num mundo caótico e vamos passar por aflições, uns de um jeito, outros de outro. Mas ele diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Porque ele fala do homem exterior se corromper. Se corromper aqui não é no sentido de cometer pecado, é que o nosso homem exterior está tendo seu fim. A cada dia você está ficando mais velho, e você está envelhecendo, seu corpo está se corrompendo, se estragando, enfraquecendo. Ele está se corrompendo, mas ao mesmo tempo que o homem exterior está envelhecendo, se corrompendo, ele fala que lá dentro de nós, o homem interior está se renovando. Uma grande obra do Espírito está sendo feita no homem interior. O exterior está passando, mas o de dentro, o nascido de novo, o novo homem, né? Está se renovando, se fortalecendo, está crescendo, está se expressando. Então ele diz, vou ler de novo, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, a tribulação que a gente passa do lado de fora,
produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E ele diz como que nós temos que andar, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não veem são eternas. Então ele fala que a nossa atenção não tem que estar voltada para aquilo que eu vejo, mas para aquilo que eu não vejo, que a palavra me informa, porque o que eu vejo é temporal, vai se acabar. Mas as coisas que eu não vejo, eu conheço pela palavra, são coisas eternas. Então o homem exterior se corrompe, mas aquele que nasceu de novo é um homem interior. É isso que nós somos, projetados. Meu Deus do céu, será que você tem essa visão? Você já está projetado para uma vida incorruptível eterna, onde você não envelhece mais, não tem mais dor, não tem sofrimento, você não morre, não sofre. Eu acredito nisso ou não? Você está projetado, esse homem interior já está capacitado para aquilo. Uma vida incorruptível, né? Vamos dizer, um sistema perfeito, glorioso, onde Deus é o centro de tudo, controlador, não tem pecado, não tem diabo, não tem doença, uma vida incorruptível, um reino que não tem fim. Então por que Jesus Cristo veio ao mundo? Para que todo aquele que acreditar nele não se perca, não pereça, mas vai ter o quê? A vida eterna, a entrada no reino incorruptível. Então, Cristo ele veio gerar esse novo homem. Esse novo homem, a igreja, ele vai levar esse novo homem para a glória. Por isso que o evangelho não é uma coisa que só fica atrás de bens terrenos aqui na terra. Se eu puder ser rico aqui na terra, ganhar muito dinheiro, não tem problema, não é pecado, ganhe. Se você puder ter 10 casas, tenha, não é pecado, mas isso não é o evangelho, meu irmão. O evangelho é mostrar a eternidade para todo aquele que acreditar. Um dia isso vai acontecer. O homem interior está aqui, o novo homem, criado segundo Deus, nascido de Deus, nascido de novo, projetado para uma vida eterna. É que, sabe o que é nessa carne aqui? A gente pensa assim: só o meu vizinho vai morrer e eu não vou morrer. E a gente vê uma pessoa de 90 anos lutando ainda, porque ela pensa que vai viver mais 90. Ela acha que vai. Mas ele veio trazer, como Paulo disse para Timóteo, ele veio trazer a imortalidade mediante o evangelho. Então esse novo homem existe, a igreja. Você já nasceu de novo, entende essa linguagem ou não? Não é uma questão de religião. Não é uma questão de ficar cada dia num culto, numa igreja evangélica, buscando um poder. Não é uma questão se eu guardo sábado ou não. Porque o sábado eu não preciso guardar, e nem é salvo quem guarda sábado e não confia no que Cristo fez. Não é uma questão que roupa eu pus ou deixei de pôr. Ou se o louvor está bom ou deixou de estar. Ou se eu estou debaixo de cobertura apostólica ou não. Se a minha igreja é apostólica ou não é. Não é uma questão de quebra de maldição. É uma questão que nasci de novo. Estou salvo, realmente salvo. É muito mais além desse cenário religioso que você está vendo. Ele veio propor a vida eterna. Você acredita nisso? Vou me estender um pouquinho, tá bom? Posso? Vamos ver algumas coisinhas que Paulo falou. Abra lá em Filipenses. Paulo ele foi até o terceiro céu. De vez em quando você vê uns livros aí. Fui para o inferno ou fui lá no céu. E vende que não é brincadeira. Aí você vê as informações do livro, não tem nada do que a Bíblia diz. Nada do que a Bíblia diz. Absolutamente nada. Mas Paulo foi o único que a Bíblia diz que foi. E voltou. Né? Então Filipenses capítulo 1, ele fala assim, ó. Versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Veja bem, meus irmãos. Viver é Cristo, se eu morrer é lucro. Quem pode dizer que morrer é lucrar? Morrer é lucro.
Viver é Cristo e morrer, se eu morrer eu estou lucrando. Qual o apóstolo de hoje que pode falar assim? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido. Olha lá, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário eu permanecer na carne. Então Paulo tinha um desejo de partir, para nós seria morrer, deixar o corpo, e estar com Cristo era uma coisa incomparavelmente melhor. Para ele era um grande lucro, mas por que ele não ia? Porque ele tinha na carne ainda cuidar da igreja, trabalhar e ensinar. Mas ele queria ir logo para lá, ele falou que morrer era lucro. Ele desejava estar com Cristo, era uma coisa incomparavelmente melhor. Agora vamos lá para 2 Coríntios capítulo 5. Ele diz assim, versículo 6, 2 Coríntios 5, 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então ele falava assim, olha, enquanto nós estamos no corpo, estamos andando pela fé, acreditamos em Jesus. Nós estamos numa confiança enorme, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então é para isso que nós somos projetados. Para isso que Deus amou o mundo de tal maneira que veio, que deu seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que acreditar nele não pereça. Perecer é se estragar, se perder, mas tenha uma vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, o que não crê já está condenado. Em 2 Coríntios 5,17, vamos lá. Ele fala assim, se alguém está em Cristo, por isso é a importância de você entender. Se alguém está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas antigas já passaram, isso que tudo se fizeram novo. Então, Cristo, na união dos judeus e dos gentios, através do Evangelho, ele veio criar, fazer uma nova criação. A primeira criação, Adão pecou, foi falida, está condenada. Mas através da cruz ele vem gerar uma nova criação, a nova criatura. Os nascidos por dentro, os nascidos de novo, os salvos. Então quem é o novo homem que Paulo se refere em Efésios 2? Vamos lá, para terminarmos onde começamos. Efésios 2, versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança. Então abolir é pôr fora de uso, acabou, se extinguiu. Então eu afirmo, todos quantos querem viver debaixo da lei, governados pela velha aliança, eles não estão na graça, eles não entraram no Evangelho ainda. É sério isso. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, dos judeus e dos gentios, criasse em si mesmo o que? Um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela o quê? A inimizade. Vindo, evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, através dele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E agora? Agora nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, nós somos cidadãos dos santos. Nós somos o quê? A família de Deus. Você é família de Deus. Entenda isso. Recebe essa palavra de hoje. Então vamos terminar aqui. Passei muito, né? Vamos cantar.